E aí, galerinha, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Wesley Martins e hoje iremos trabalhar o conteúdo de escalas termométricas. Então, quem está aí no segundo ano, o professor já está explicando esse conteúdo, então bora lá tirar suas dúvidas. Vê, pessoal, quando a gente inicia o estudo de termologia, lógico, surge uma dúvida. Professor, qual é a diferença entre calor e temperatura? Imagine o seguinte, são coisas completamente diferentes. O calor é uma energia térmica em trânsito. Oxe, pessoal, peraí, o que é energia térmica em trânsito? O que é isso? Complicado. Mas bora lá para o lado da temperatura. O que é temperatura? Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas de um corpo. Professor, eu aprendi o que é molécula, tudo mais, agitação porque estão se mexendo, né? É isso. Então, quanto maior é a agitação dessas moléculas, maior é a temperatura do corpo. Imagina o seguinte, que a única coisa que eu sei fazer na cozinha é colocar a água para ferver. Mentira, mas imagine. Então, veja bem, imagine que eu pego um recipiente, vá lá na torneira, coloque água, boto no fogão, acendo o fogo e aguardo um pouco. O que é que acontece após um determinado período de tempo? Essa água começa a borbulhar, não é isso? Ela começa a esquentar e ela vai borbulhando. Bora para o início. Assim que eu coloquei nesse recipiente água, a água, se eu deixar ela na mesa, vocês vão observar que ela vai estar parada, não vai estar se mexendo, né? Então, se você pegar um termômetro e medir a temperatura, ela vai ter uma temperatura, 30 graus, 20 graus. Vai depender justamente da temperatura do ambiente. Depois, se você colocar essa água no fogão, acender o fogo, você vai observar que após 1 minuto a temperatura dela se elevou mais um pouquinho. Inicialmente, bora supor que ela estava com 30. Depois ela passou para 32. Mais 1 minuto depois ela já está com 35 graus. Mais 1 minuto depois ela já está com 40 graus. E por aí em diante. Certo? Então, quanto mais tempo ela passar na água, digamos assim, a sua temperatura vai aumentar. E por que ela vai aumentar? Por conta da agitação das moléculas. Vocês vão perceber que assim que você liga o fogo e coloca água, ela fica lá paradinha. Pouco tempo depois ela já começa a soltar umas pequenas bolinhas. Um pouquinho mais de tempo, essas bolhas começam a aumentar e quando ela está fervendo, a quantidade de bolhas que são formadas é enorme e elas começam a estourar, certo? Então, se você botar muita água no recipiente, essa água pode até sair. Então, isso é a temperatura. Então, você consegue enxergar essa agitação das moléculas através da água, nesse exemplo que eu expliquei. Ô professor, sim, aí eu entendi. E o que é o calor? Imagina o seguinte, estou eu com minha namorada, certo? E eu abraço ela porque ela está com frio. O que é que acontece? Eu tenho uma temperatura no meu corpo, ela também tem uma temperatura no corpo dela, certo? Ela diz que está com frio, a sensação dela é que ela está com frio. No momento que eu abraço, o que é que eu estou fazendo? Minha temperatura corporal, digamos assim, está sendo transferida para ela. Então, o calor é uma energia térmica em trânsito. Então, imagine o seguinte, eu estou num ambiente, um ar-condicionado, certo? Ligado no máximo, 16 graus. Eita, tá muito frio aqui, ó. Chega 10 pessoas. Eita, agora não está tão frio. Chegou 50 pessoas no mesmo ambiente. Não, agora está calor. O ar-condicionado parece que não está funcionando. Não é isso. Está tendo muita energia térmica passando de uma pessoa para outra. Então você sente calor. Da mesma coisa que um ambiente, inicialmente, só você e o ar-condicionado está também transferindo uma energia térmica. Aí você está sentindo frio. Então, isso é o calor. E o que é energia térmica? A energia térmica ela é formada através da agitação das moléculas. Então, toda vez que há agitação na molécula, há a formação dessa energia térmica.
E quando há transferência dessa energia térmica, é o calor. Deu para entender? Não é isso? Vamos lá. Atualmente, existem 3 escalas termométricas. Ô professor, o que são escalas termométricas? Imagina o seguinte, quando a gente se refere à matemática, a gente tem que usar unidades, certo? Para medir algo. Por exemplo, se eu quero trabalhar com distância, então eu tenho que usar uma escala, digamos assim, para medir a distância. Então, antigamente existia o polegar, a palma, o braço, o pé. Hoje a gente trabalha com o nosso sistema métrico, certo? Quilômetro, hectômetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, certo? Nos Estados Unidos ainda é milha. E no fato da temperatura, existem as escalas termométricas, que são o quê? Mecanismos para você medir a temperatura de algo, de algum objeto, de alguma coisa, certo? É isso daí. Então, no Brasil, qual é a escala utilizada? Escala Celsius. Então, hoje, na minha cidade, está com uma temperatura de 37 graus Celsius. Já nos Estados Unidos, na Europa, é mais fácil você ver sendo utilizada a escala Fahrenheit. Então, é uma escala diferente. Ela mede a temperatura, mas de uma forma diferente da escala Celsius. E existe também a escala Kelvin, que é uma escala menos utilizada no cotidiano, digamos assim. É difícil você ver algum país adotando essa escala. Não, eu fui para um país, viajei e lá a temperatura é em Kelvin. Você vê mais em trabalhos científicos, em livros didáticos, em pesquisas. Ela é mais para fins acadêmicos e didáticos, certo? Então, são 3 as escalas que conhecemos. Tem outras, mas menos utilizadas, melhor dizendo, mas mais conhecidas são essas 3 aqui. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Então, professor, por que esses nomes? Esses nomes são dados a quem descobriu, quem inventou a escala, digamos assim, né? Então, o físico, no caso, ele fez um estudo a respeito da temperatura, ele fez um experimento, no caso, e ele descobriu uma escala termométrica, inventou. Então, em homenagem a ele, foi dado a essa escala o seu nome. Bora lá. Vamos observar o seguinte. Eu acho que o professor de vocês já explicou tudo isso em sala de aula, certo? Então, bora adiantar um pouquinho aqui. Todo mundo sabe que uma escala termométrica ela possui um ponto de ebulição e um ponto de fusão, certo? O ponto de ebulição é justamente o ponto na qual a minha matéria em estado líquido vai ser transformada em uma matéria em estado gasoso, certo? Há uma transformação aí dos estados físicos da matéria. Ô professor, isso ocorre automaticamente? Não, não é automaticamente não, certo? Não é instantaneamente não. Se eu botar assim, água líquida e a 100 graus Celsius, ela automaticamente já vai virar vapor. Não é que funciona assim. Ô professor, e pode funcionar ao contrário do vapor para o líquido? Pode. Nessa temperatura de 100 graus Celsius é a temperatura ideal para que a água líquida seja transformada em água no estado gasoso, certo? Então veja, aqui é o ponto de ebulição e aqui é o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Parece até aquele negócio do Dragon Ball, né? Fusão, mas é diferente. O ponto de fusão é o ponto na qual um corpo no estado líquido, digamos assim, ele vai ser transformado no estado sólido. Ou vice-versa. Também não ocorre automaticamente, instantaneamente. Então, quando você está com água líquida a 0 graus Celsius, ela instantaneamente ela não vira gelo. Então, ela demora um tempo. Mas a esse ponto é que ocorre essa mudança. Ok? Então, quando eu estou trabalhando com a escala Celsius, aqui é a escala Celsius, por isso que eu botei TC, tá vendo? A temperatura de ebulição na escala Celsius é 100 graus e o ponto de fusão é 0 graus. Já se eu for trabalhar com a escala Fahrenheit, é por isso que eu botei aqui TF, o ponto de ebulição é 212 graus
e o difusão 32 graus. Já se eu vou trabalhar com a escala Kelvin, a escala Kelvin é a única que não possui o grau, certo? Lembre-se disso. O ponto de ebulição é 373 e o difusão 273. Vê, pessoal, para se chegar a uma fórmula de conversão, existe um cálculo, proporção, razão e proporção, digamos assim. Vocês vão observar aqui, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 373 Kelvin são pontos de ebulição nas suas referidas escalas. Então, se eles são pontos de ebulição, é onde há essa transformação do líquido para o gasoso. Então, eu posso aqui afirmar que são temperaturas equivalentes. Elas têm o mesmo valor, só que em escalas diferentes. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quando eu estou trabalhando com 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin. São pontos de fusão nas suas referidas escalas. Então, essas três temperaturas são equivalentes, elas têm o mesmo valor. Então, 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin são temperaturas equivalentes. Então, fazendo uma pequena proporção, imaginando que eu tenho aqui uma temperatura em Celsius que seja equivalente a uma temperatura em Fahrenheit, que seja equivalente a uma temperatura em Kelvin, eu chego a essa fórmula aqui, essa proporção entre escalas termométricas. Então, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Tem livros que apresentam aqui, ó, o grau, tem outros que não. TK menos 273 sobre 5. Então, isso daqui é uma razão para a escala Celsius, uma razão para a escala Fahrenheit e uma razão para a escala Kelvin. Ô professor, em toda a questão eu vou ter que utilizar as três? Não, vai depender muito da questão. Você não usa as três ao mesmo tempo, sempre usa duas. Então, vai olhar a questão, vai ler a questão, vai identificar o que a questão pede e vai escolher qual das três vai usar. Quando eu digo escolher, vai colocar aqueles que a questão cita. Bora aqui para esse exemplo. Em uma cidade dos Estados Unidos da América, a temperatura é de 104 graus Fahrenheit. Aí eu pergunto, qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Vê, pessoal, bora fazer uma pequena análise? Ele pede aqui qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius. Se está se referindo à escala Celsius, qual é a fórmula que eu vou ter que utilizar? Tc sobre 5. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tc sobre 5. Depois eu vou olhar um pouquinho mais. Ele diz que a temperatura é de 104 graus Fahrenheit. Eita, graus Fahrenheit? Então, se está falando de Fahrenheit, o que é que eu vou ter que utilizar agora? Que razão? Tf menos 32 sobre 9. Então, vou botar aqui, ó. Tf menos 32 sobre 9. Como eu quero achar a mesma temperatura na escala Celsius, eu vou botar aqui um sinal de igual, porque eu vou ter uma igualdade. Eu só vou fazer uma transformação. O que é que eu tenho que observar aqui, pessoal? Qual é o dado que está sendo fornecido na questão? A temperatura em Fahrenheit, que é 104 graus Fahrenheit. Então, eu vou substituir esse 104 graus na forma. Então, eu vou pegar um giz de outra cor aqui, só para vocês identificarem. Como eu quero descobrir a temperatura em Celsius, eu deixo. Não faço nenhuma mudança aqui. Esse valor da temperatura em Fahrenheit, por isso que eu botei TF. Tem alguns livros que vai mostrar CFK. Mas TC, TF, TK é a mesma coisa. Ok? Então, quem é a temperatura aqui? Ó? 104 graus. Menos 32, que é da fórmula, sobre 9. O que é que vocês devem fazer primeiro? Nesse caso, é fazer a subtração de 104 por 32. Então, vamos lá.
104 menos 32, 72. Sobre 9. Chegando aqui, pessoal, vai depender muito de vocês. Eu sempre digo aos meus alunos em sala de aula que quando chego aqui, eu posso fazer através de proporção, meio pelos extremos, ou eu posso dividir. Agora eu tenho que ter o cuidado. Será que essa divisão de 72 por 9 ela é exata? Todo mundo aqui já sabe que é, né? Então, se for exata, bem, dá para dividir. Eu acho até mais fácil. Outra, se eu conseguir dividir 72 por ou qualquer número aqui, né? Ele der um número decimal, sem ser uma dízima periódica, eu posso utilizar? Pode. Exemplo, se eu dividisse aqui desse 7,25, eu usava 7,25. Mas, professor, e se desse uma dízima? Se desse uma dízima, seria melhor você fazer meio pelos extremos, porque lá no final da questão você simplificaria. Eu acharia melhor, no meu caso, né? Mas se você quiser trabalhar com um decimal, uma dízima periódica, ficaria à vontade. Mas poderia ocorrer o fato de você errar algum arredondamento, certo? No final, por conta das multiplicações. Porque uma dízima você não ia pegar todos os valores, você ia aproximar. Aí podia chegar e cometer esse erro aí de aproximação no final. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou dividir 72 por 9, fica mais fácil. Então, acho que todo mundo está dando para enxergar aí. Então vai ficar TC sobre 5 igual. 72 dividido por 9 vai dar 8. 8 ficou feio aqui. Vai dar 8. Quando chega aqui, pessoal, o que é que eu devo fazer? Simplesmente um produto do meio pelos extremos. Então, o que é que eu vou ter aqui? TC, aqui tem 1, né? Mesmo que não apareça, vocês sabem. Então, TC vezes 1. TC, 5 vezes 8, 40. Ô professor, eu não vou botar nenhuma unidade não, nenhum símbolo. Vai, 40 graus, porque é temperatura, certo? Como você está trabalhando na escala Celsius, você vai botar o Czinho. Então, 40 graus Celsius. Pronto. Encerrou sua questão. Escala Celsius, bota graus Celsius. Escala Fahrenheit, graus F, graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, você só bota o K. Certo? Não tem um grau. Ele foi retirado. Então, é assim que você faz uma transformação. Lógico, eu posso transformar de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, de Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit. Então, em outro momento, eu posso trazer mais algumas questões para a gente ver essas outras transformações. Espero que vocês tenham aprendido com esse exemplo aqui. Espero que vocês consigam se dar bem aí no estudo de vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.